Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Estamos aqui hoje com mais um episódio do nosso Café com Propósito. E nesse mês de março, falando sobre o mês da mulher, uma série de mensagens sobre Viva Saudável, né? E hoje eu tô aqui com a Isabela. E nós vamos falar sobre Zele pela Casa do Espírito Santo. Isa, seja bem-vinda aqui no nosso meio. Pastora. Muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. A Isa é fisioterapeuta, é instrutora de Pilates, né? E a Isa tem muito para nos acrescentar a respeito de zelar na Casa do Espírito Santo, né, Isa? Então seja muito bem-vinda, fica à vontade, que através da sua vida nossos ouvintes possam ser edificados com essa palavra que nós vamos falar nessa manhã, né? Então, eu quero começar lendo um versículo que está lá na terceira carta de João 1:2, que diz assim: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. É o princípio de tudo, né, Isa? Uma coisa que nós podemos falar é que saúde é um assunto bíblico, né? A saúde física e espiritual é um assunto bíblico. Porque se nós não estivermos bem fisicamente, nós não estaremos bem espiritualmente. E se não estivermos bem espiritualmente, fisicamente também nós não estaremos bem, né? Então, as duas coisas andam em conjunto, né? Esse versículo diz também da alma, na verdade, a tricotomia, né? Sim. Do corpo. Então, Deus fez tudo perfeito. Ele criou a gente espírito primeiro, né? A alma e corpo. Então, Ele quer, nesse versículo deixa bem claro, que Ele quer que todas as áreas da nossa vida estejam bem. E Ele deixou isso para nós, né? A gente mesmo ter esse equilíbrio, né? Para poder lidar um pouco, a gente vai falar, né? Decorrer do tempo, mas cuidar um pouco de cada, ter o equilíbrio para cuidar, né? Dos três. Exatamente. Então, assim, a nossa vida importa, né? A nossa saúde importa. E nós precisamos zelar na casa do Espírito Santo. Exatamente. A gente precisa cuidar do templo do Espírito Santo, para que ele habite em nós, né? E 1 Coríntios 6, no verso 19 e 20, diz assim: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. É uma forma de glorificar a Deus com o nosso corpo, né? A forma de como a gente trata a nossa saúde, a forma que a gente lida com o nosso corpo. Exatamente, é a questão da mordomia, né? Da mordomia, exatamente. A primeira coisa que ele nos deu foi isso. Achei tão interessante, enquanto eu estava pensando sobre isso, né? Eu lembrei eu estou ensinando a Débora, né? Os princípios ali da palavra de Deus e da criação. Minha menina, a Débora, né? Minha menina de 3 anos, ela ficou muito interessada quando eu falei para ela da criação, que Deus falou, tudo se existiu, mas o homem não. O homem foi feito a partir das mãos de Deus, né? Sim. Então ela sempre fala pra mim, mãe, mas o homem não, como é que foi feito o homem? Ela pede pra eu falar de novo. Aí eu falo, filha, como é que foi? Então Deus pegou do barro, né? O nosso corpo físico, ele teve um cuidado de não só falar, mas de moldar. Então eu vejo a partir disso daí uma importância maior. Claro que ele quer o cuidado, que a gente cuide, né, do nosso corpo físico, apesar que ele é temporal. Por isso que às vezes eu vejo que a maioria dos cristãos não preocupam tanto, porque pensa assim, esse corpo vai passar, fica focando na eternidade. E a gente já até ouviu algumas piadinhas, né? Não, eu no céu vou ter um corpo glorificado, então esse aqui não precisa, aqui pode ser de qualquer jeito, que não é uma verdade, né? A gente precisa desse corpo aqui, é o primeiro, eu entendo assim que é o primeiro presente que Deus nos deu, né? A gente já nasceu num corpo são, muitas pessoas às vezes, né, vêm com algum tipo de enfermidade, alguma coisa, mas que Deus também permite que a gente possa cuidar, né, hoje através da medicina. Então Deus deixa muita coisa disponível pra gente cuidar do nosso corpo, igual no Jardim do Éden. Lá já tinha de tudo para que eles pudessem viver de forma saudável, né? Já tinha de tudo. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo físico, né? Precisamos zelar pela casa do Espírito Santo, né? E com esse tema a gente aprende 4 verdades essenciais. E nesse versículo que nós lemos, né? Que é que você é um santuário do Espírito Santo. Que você é mordomo do seu corpo para Deus. Que você foi comprado por um alto preço e que você glorifica a Deus com o seu corpo. Então, são 4 verdades essenciais que a gente aprende nesse versículo que a gente leu aqui de 1 Coríntios 6, 19 e 20, né?
E 1 Coríntios 3:9 diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e ofício de Deus. Então, nós precisamos praticar essa palavra no nosso dia a dia, né? E Provérbios 2:11 também diz assim: o bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Então, essa questão do bom senso, né? A gente precisa ter um bom senso relacionado à nossa saúde física. O equilíbrio, né? Exato. É muito importante, assim, não só a atividade física, né, que é uma das ferramentas que a gente utiliza para manter, né, o corpo saudável, mas a alimentação também, né? Então, igual eu falei, de tudo que a gente puder usar, né, que Deus deixou disponível pra gente, que a Bíblia fala, tudo lhe é lícito. Aí o equilíbrio vai trazer o que é. Tem algumas coisas que não convém para uma cristã, né, para uma mulher cristã, Sim. às vezes expor o corpo de uma forma errada numa academia, ou mesmo no estúdio de pilates, a questão das roupas, mas nada é proibido, né? Então, às vezes a pessoa usa isso como desculpa para não, né? Na verdade, é autossabotagem, né? Então, se a gente não prestar atenção, você vai usar até um versículo bíblico para não ir para academia, como você falou, né? As brincadeiras que existem. Mas o que a gente está dizendo aqui, que está bem claro na palavra de Deus, é que o nosso corpo ele é um instrumento. Então, como que a gente vai, né, fazer a obra de Deus, demonstrar o reino de Deus se a gente estiver doente, se a gente não estiver, né, cuidando? Então, eu falo assim que a promoção da saúde é muito importante. Então, eu não preciso esperar ter uma dor para fazer um pilates, por exemplo. Não precisa esperar ter uma dor para fazer uma academia, né, para fazer uma caminhada. A gente tem que manter isso para quê? Para que a gente esteja bem e não tenha nenhum impedimento de fazer a obra. De fazer a obra de Deus, exatamente. E é muito interessante você falar que não esperar sentir uma dor, não esperar sentir uma necessidade, não esperar ser algo assim, determinado pelo médico. Não, se você não fizer, você vai morrer. Isso, não ser tratamento. Não ser fazer como promoção exatamente, da saúde. não ser um tratamento, né? Porque depois, com o tratamento, não vai ter a mesma qualidade que antes, né? É exatamente o que a gente está querendo aumentar, assim, a consciência das pessoas mesmo. Né? Agora, falando diretamente com as mulheres, que são muito inteligentes, muito sábias, né? Fazer isso antes de precisar. Né? E, por exemplo, mas é um valor também, né? Às vezes a pessoa pode colocar como empecilho, mas é um investimento na saúde. Fica muito mais barato do que consulta médica, do que exame, do que procedimentos, do que cirurgia. Do que remédios na farmácia. Porque remédio, além de ter um custo, ele ainda traz outro malefício. Exatamente. Então, é um investimento, né? Quando a gente fala a respeito de atividade física, é um investimento na nossa saúde, né? No nosso corpo. Na autoestima. Na autoestima. Relacionamento conjugal, relacionamento, exatamente, né? Pra quem é solteira também. Pode ser que até na academia encontre um cristão, quem sabe, tá malhando. E também a questão da saúde mental, né? E é bom esse tema de Viva Saudável, porque nos próximos capítulos também a gente vai falar a respeito da alimentação, a respeito da saúde mental, vários temas aqui no nosso dia a dia mesmo que são necessários para esse tempo, né, na saúde da mulher. Ou seja, não negligenciar nada. Não negligenciar nada, porque é uma engrenagem, né? É uma coisa que vai conectando com a outra. É a atividade física, é a alimentação, é a saúde mental, é o meu bem-estar. Então, é uma engrenagem mesmo, elas vão... Não, e é complicado, tem dia que você fala assim, nossa, mas eu consigo conciliar tantas coisas, né? Eu tento conciliar ali na agenda, fazer a musculação, fazer o pilates, para ter o equilíbrio, né? De dentro para fora, de fora para dentro. E foi tão interessante que eu conversando, batendo um papo com a missionária Vilma, ela falou que sentiu, né, no Intimidade, que o Espírito Santo dizia assim, em qual momento que a gente esqueceu de olhar para ele? Né? Em qual momento que a gente parou de olhar para ele? Quando ela disse isso, eu fiquei me perguntando, mas aonde? Tipo assim, se essa palavra servia para mim, né? E eu tava na academia treinando. A hora que eu terminei o exercício, essa palavra veio, o Espírito falou, clareou essa palavra. Eu tinha tirado um tempo naquele momento do dia corrido da agenda para conseguir ir na academia. Aí você falou, a engrenagem ali, né? Consegui. Mas naquele dia em específico eu ainda não tinha tirado um tempo para Deus, para falar com Deus. Então, por que eu estou compartilhando isso aqui, né, da minha intimidade com Deus? Para dizer que o principal, vai continuar sendo a presença, vai continuar sendo o Espírito, né? Tanto que no versículo de Provérbios 18, 14, né? Capítulo 18, versículo 14 diz que o Espírito do homem alivia a enfermidade, mas o Espírito abatido, quem o levantará? Então, primeiro, com certeza, é o Espírito. Nós, né, vamos nessa engrenagem, manter a busca de Deus em primeiro lugar, mas encaixando aí, de um por um, as necessidades, né, da nossa alma e do nosso corpo também. Exatamente, é uma engrenagem que encaixa perfeitamente, né? Mas amém. Vamos ler Efésios 4, no verso 22, diz assim: quanto à minha maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos,
a serem renovados no modo de pensar e de revestir-se do novo homem, criados para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então eu entendo isso aqui, para zelar da casa do Espírito Santo, que eu preciso zelar da casa do Espírito Santo, porque a santidade agrada a Deus, né? Aqui ele disse aqui, em justiça e em santidade, proveniente da verdade, aquilo que você acabou de falar, né? Em primeiro lugar vem o seu momento com Deus, né? É o essencial para a nossa vida, né? E a segunda coisa, que está lá em Provérbios 4, no verso 20 e 22, diz assim, meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde no fundo do seu coração, pois são para quem as encontra e saúde para todo ser. A gente encontra saúde para o nosso organismo, né? E vida, né? Vida para quem encontra saúde para todos. E algumas versões fala saúde e vida, né? Então, a gente precisa zelar da casa do Espírito Santo para quê? Para que traga saúde para o nosso organismo. Outra coisa também é que vai gerar mais energia. Vai gerar mais energia. Disposição. Mais disposição, né? E eu tenho um testemunho a respeito disso também. Eu tinha uma certa dificuldade com a atividade física, né? Eu me lembro. Você se lembra, né? Tinha uma certa dificuldade, mas é uma questão de disciplina e, no caso, a necessidade também. No meu caso, foi pela necessidade, né? Eu não fui pelo amor, foi pela dor. E depois que eu comecei a fazer essa questão da energia, mudou a disposição em fazer. Então, hoje eu não consigo ficar sem. Eu pensava assim, quando a pessoa falava, nossa, o dia que eu não faço atividade física, o meu corpo sente. Eu pensava assim, sente nada. Isso é... balela. Isso é balela. E, na verdade, a gente sente, sim. O nosso organismo sente aquela necessidade. Quando a gente cria uma rotina saudável, equilibrada, o nosso organismo sente. Isso é verdade. Não, e Deus, como eu falei, lembrando do Éden, lembrando como que eram as atividades, né, rotineiras do homem antes, na fazenda, né, com a vida menos globalizada, era natural fazer atividade. Então, não tinha necessidade de tirar um tempo para a academia, né, porque já caminhava naturalmente ali, né, a distância longa para cada coisa, já agachava muito, mulher para lavar roupa, já tinha né? levantamento de peso. Já tinha, muitos filhos, então muitos era filhos. muita carga para o membro superior. Agora não, agora se a gente não realmente tirar, a nossa vida é muito sedentária. Se a gente for pensar no nosso dia a dia, tem gente que me fala assim, mas eu vou trabalhar de bicicleta, ou eu vou trabalhar a pé. Não serve, porque virou uma coisa muito rotineira. Precisa ser cada dia mais assim um desafio para o nosso corpo, né, para realmente trazer um benefício. Exatamente, para gerar essa energia, né? Exatamente. Então eu pensava assim, não, isso é balela, né? Mas hoje meu organismo sente essa necessidade de fazer alguma atividade física. O dia que eu não faço, parece que não é a mesma coisa. O sono não é o mesmo, a disposição não é a mesma. Parece que tem aquela... Quando a gente faz atividade física, melhora a questão hormonal. Então, tem o equilíbrio hormonal. Tem tantas mulheres aí precisando tomar hormônio, né? Que vai trazer outros malefícios, por exemplo, até dependendo do hormônio, da forma como que é administrada a questão do câncer. Então, assim, a gente consegue rebater tanta coisa fazendo atividade, melhorar o sono. Tem gente tomando remédio para dormir porque não está fazendo atividade física, né? E várias outras coisas. É verdade. E lembrar sempre de manter o equilíbrio, né? Exato. Manter o equilíbrio, que tudo é o equilíbrio na nossa vida, né? Atividade física é bom, malhar é bom, tudo que a gente faz é bom, mas manter o equilíbrio. Isso, a busca do Senhor em primeiro lugar. A busca do Senhor em primeiro lugar, né? Porque senão a gente passa a cultuar o corpo. A gente passa a cultuar o corpo, aqui ele passa a ser um Deus. Não, eu preciso fazer porque eu preciso que o meu corpo esteja assim, esteja... E a motivação do coração, né? Exatamente. A gente vigiar a motivação do coração. Porque se é por saúde, se é por bem-estar, por exemplo, pra mim, né? Que eu tô com duas crianças, uma empresa, um ministério. É um momento meu também. Eu vejo que é um momento, né? Pra mim mesmo. Mas se a gente coloca isso acima, igual eu falei, né? Principalmente da presença de Deus, ou acima de qualquer outra coisa, né? Que é mais importante. A gente tem que saber a ordem de importância. Mas, lembrando que não é menos importante, né? Então, a gente vigiar mesmo o coração e a motivação. Fazendo isso para manter uma saúde, né? E a gente viu no culto de mulheres já linkando, né, com essa palavra aqui de hoje. O objetivo não é expor, né? O que a gente quer mostrar, o Espírito Santo é a palavra de Deus através da nossa vida. Então, nada com excesso, né? A não ser para o marido, não sei, em casa. É verdade. E quando a gente fala a respeito de atividade física, é tão interessante que cada organismo, ele responde de uma forma, né? Quando eu faço, assim, caminhada pela manhã, me dá energia.
E quando eu faço caminhada à tarde, das 5h30 às 6h30, me dá sono. Como se relaxasse o organismo. Eu achei tão interessante. Eu falei assim, vou fazer de novo, só para ver se realmente é isso, né? Então, pela manhã, me dá uma energia pro dia. E à tarde me dá aquele relaxamento. No final da tarde, né, os estudos apontam que a partir das 17h30, 18 horas, começa a aumentar o nível de melatonina, porque é a hora que o sol abaixa, a hora que o pessoal dormia antigamente, né? Mais cedo, antes né? da energia elétrica. Agora, então, nesse momento a gente tem uma baixa mesmo, e quando você faz atividade, você ajuda o corpo a trabalhar em cima disso. Então, com certeza, para quem não dorme muito tarde, né, que não é o ideal, vai chegar ali 8 horas da noite, o sono já vai estar equilibrado para ajudar mesmo a entrar. Nem precisa de chá, de remédio, não precisa de nada, já tá... Lembrando que é pelo menos 21 dias. A pessoa começa uma semana, vai um dia, no outro dia sentiu dor no corpo. É normal, né? O corpo tá enferrujado, tá precisando desenferrujar. Então, vai sentir. Não vai achar que vai, da primeira vez, já vai sentir tudo isso, né? Então, depois de 21 dias, com determinação, com persistência, a gente começa a sentir os benefícios. E eu ouço muito, e eu mesma já falei a respeito de fazer atividade física à tarde, né? Nossa, eu chego tão cansada do trabalho, tô tão cansada, mas tão cansada, que ainda tenho que fazer atividade física. É uma forma de aliviar também a questão da tensão e do estresse do dia, né? É um cansaço diferente, é uma energia diferente, é um gasto de energia que vai te trazer energia. Exatamente. É verdade, é um investimento, né? A gente tem que vencer aquela vontade de ficar deitado no sofá, com o controle, ou então com o celular ali vendo... Acabando com a coluna. Acabando com a coluna. Às vezes a gente fica 1 hora ali no Instagram, ali, ó, só vendo aqueles reels ali. Sem nada que vai acrescentar, na verdade. E sendo que a gente poderia estar fazendo uma caminhada de 40 minutos. Exatamente. Que dá uma renovada no corpo, né? Na mente. Melhorar a circulação sanguínea, melhorar o movimento dos músculos, né? A ativação muscular. Exatamente. Então, eu preciso zelar com a casa do Espírito Santo, porque também a boa mordomia é um mandamento de Deus, né? Então, nós lemos lá que nós somos mordomos do nosso corpo, né? A gente vê lá em Lucas 16:2. Jesus disse, preste contas da sua administração. Então, o nosso corpo, ele está emprestado, né? É o primeiro bem. É o primeiro bem. Romanos 14:12 diz assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Nós vamos prestar conta, né? Vamos prestar conta de como nós estamos zelando da casa do Espírito Santo, de qualquer forma. Ou eu estou cuidando, ou eu estou exagerando, ou eu não estou fazendo nada. Sempre manter o equilíbrio nessa questão, né? E outra coisa também que eu acho bem interessante, Isa, é que, como você disse lá no início, né? Nós temos um ministério a cumprir, que está em Timóteo 4:5. Porém, vocês, seja sóbrio em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Né? Nós temos um ministério a cumprir, a gente precisa estar bem. A gente precisa estar bem fisicamente, espiritualmente, né? Que um é ligado com o outro. Interessante que depois que eu tive o Daniel agora, né? O Daniel tá com 10 meses, aí vou contar um pouco, né, da minha experiência. Eu dei uma regredida aí na questão do cuidado com o corpo, porque, né, um bebê que demanda mais tempo. E eu tava conseguindo ir na academia, paguei até um personal para poder, né, falar, eu paguei, eu tenho que ir, 2 vezes na semana. O que aconteceu com meus exames de sangue e exame de rotina? Deram tudo alterado, eu nunca tinha tido alterações assim, né, sempre tenho cuidado com isso. E aí eu fui perceber que eu tinha classificado que 2 vezes para mim estava bom agora, porque eu sou mãe de 2, uma esposa, empresária, tenho um ministério, né? Então, tudo isso não estava, na minha cabeça não dava tempo para eu cuidar de mim todos os dias. E aí foi quando eu vi essas alterações. Aí eu lembrei, né, de tudo que eu já estudei, do que eu indico para as pessoas, que eu precisava realmente conseguir conciliar isso todos os dias. Porque se a gente fala que é todos os dias e você falha um dia, você foi, né, 5 vezes na semana. Agora, se você fala que é 2 vezes, você falha uma. Você foi uma vez só. E a gente fala que lá no Pilates nem tem mais a opção de 1 vez na semana, né? Porque como que a pessoa vai 1 vez na semana, ela falha. E aí não tem resultado. Então, não tem resultado, onde vem a frustração, né? Não adianta. Isso. A atividade não está resolvendo. Mas a Organização Mundial da Saúde estipulou que é todos os dias. Antes era 5 vezes na semana, agora é todos os dias. Então, assim, nem que seja uma caminhada, tá certo que o domingo é o dia do Senhor, mas mesmo assim dá para fazer, nem que seja uma brincadeira, né? Brincar de bola ali com as crianças. Enfim, alguma coisa que traga um benefício também
para o corpo. E aí eu percebi que dentro do nosso dia, no nosso dia, a gente tem que ter essa engrenagem, como a gente já falou, um pouquinho de cada. Primeiro, a presença de Deus e o restante encaixando ali para que realmente a saúde seja completa, né? De forma completa. É verdade. Outra coisa também que a gente entende que precisa zelar do nosso corpo, né, como templo do Espírito Santo, é que nós temos um testemunho a dar ao mundo, né? Como cristão, que nós temos passando para o mundo a respeito do nosso corpo, né? A Bíblia, né? Que todos leem, olhando para nós. Hebreus 12:1 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão nuvem de testemunhas, livremos de tudo que atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, né? Então nós temos um testemunho a dar. Outra coisa também é que você foi feito para um propósito, né? O nosso corpo foi feito para um propósito. Nós fomos feitos para um propósito, né? Que está em Provérbios 16:4. O Senhor faz tudo com um propósito. O propósito do corpo é manter saudável, mesmo que a gente sabe que ele vai envelhecer, a gente vê isso nitidamente, né, com o decorrer dos anos. Porém, a gente pode trabalhar de forma a manter isso, né, vamos chegar também, pensar nisso, chegar numa velhice de forma saudável, né? Para não chegar lá e ficar, como a Bíblia diz, é só enfado e canseira. A gente já sabe o que é. Então, vamos tentar chegar lá com o mínimo de enfado e canseira possível. Exatamente, com qualidade de vida, né? Eu acho tão interessante aqueles videozinhos lá, das pessoas mais velhas que conseguem pegar algo em cima, agacham para pegar, sentam, levantam. Tudo isso é resultado de uma vida passada, de um exercício. Veja aí a Dona Terezinha, nós temos um exemplo. Meu pai senta, fica agachado com os meninos brincando. Então a gente olha e vê. E corre para todo lado também com as crianças, né? Exatamente. Tem energia e disposição para usufruir do melhor do Senhor até que ele venha ou até que a gente vá. Viver uma velhice saudável, né? Exatamente. Outra coisa também que eu acho bem interessante é que nós precisamos terminar a corrida, né? Que nós começamos. Nós precisamos zelar do nosso corpo, zelar da casa do Espírito Santo, porque nós temos uma corrida para terminar. Isso. Né? Comparando aí com um atleta, né? Exatamente. 2 Timóteo 4:7 diz assim: como Paulo testemunhou, combati com bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Então nós temos toda uma caminhada, uma maratona pela frente, né? E isso é tão interessante porque às vezes a gente começa com aquela empolgação no início e todo dia, e de repente aquilo acaba. Mas a gente tem uma corrida para terminar. E eu gosto muito de jogar vôlei. Tenho jogado vôlei também nos intervalos aí das atividades físicas. Muito atleta. Aí teve um dia que a gente estava de 4 pessoas. De 8, né? 4 de cada lado e a quadra bem grande, né? E o bom seria ser 6, 7 pessoas, né? E a gente estava de 4. E o nosso time começou ganhando, a gente movimentava na quadra de areia. Movimentava, corria, e nós ganhamos as primeiras. Só que nós começamos tão assim no início que quando foi no final a gente cansou. E o outro time ganhou. Olha só. O outro time Gastou ganhou. energia tudo no início. Gastou energia tudo no início e no final nós perdemos o jogo, né? Então, a gente tem uma maratona pela frente, né? Tem que ter um equilíbrio. Eu acho que a palavra hoje é equilíbrio, né? A palavra hoje é equilíbrio, ter esse equilíbrio, né? Então, essa é a importância da gente fazer atividade física, de cuidar do nosso corpo, né? Do templo do Espírito Santo. Espírito Santo. Deixar aqui uma dica, né? Para as mulheres. Às vezes tem uma dorzinha cervical, por exemplo, umas regiões que a gente sente mais dor, até dor de cabeça também. Muitas das vezes vem de tensão, de, por exemplo, travesseiro errado, colchões errados, essas coisas que o cuidado do corpo também, isso não é só atividade física, né? A gente às vezes a gente investe num bom celular, mas não investe num travesseiro ou num bom colchão. Então, assim, uma dorzinha na lombar ou ombro, que são as queixas maiores que a gente vê, e vai tomando analgésico, vai tomando. Quando vê isso, a proporção tá grande. Então, ou já faça uma atividade física pensando nisso. Muitas das vezes essas dores somem simplesmente com a atividade física. Agora a pessoa vai deixando, vai postergando, aí vem remédio, médico, exame, até cirurgia. Então vamos tentar, né, evitar esse tipo de coisa. Eu brinco com algumas pessoas, não vai lá quando o trem já tá feio, não, que fica mais difícil pra gente. Vai no começo. Então tem alguma dorzinha recorrente, passou mais de uma semana tomando um analgésico, procura um médico, procura um fisioterapeuta, né, que com certeza vai conseguir aí tratar e ajudar de forma rápida, eficaz, para evitar a gente chegar não chegar no fim da corrida. Não chegar, né? É interessante a respeito de dor de cabeça, eu tinha muita enxaqueca.
E às vezes ainda vem essa enxaqueca, mas antes, quando começava, o que eu fazia? Eu já tomava remédio. Então, o remédio, ele trata ali na hora. Ele mascara, esconde o Esconde, problema. então melhora. Mas e no próximo vez é a mesma coisa. Então, depois que eu comecei a fazer atividade física, a fazer o Pilates, eu uso, às vezes, começa a vir aquela dor de cabeça, eu uso a técnica, começo a alongar o pescoço, começa a massagear, assim, aonde começa a doer. A liberar, assim, dou uma alongada e passa. Exatamente, Não, é isso aí. o remédio não é mais tem outros recursos, né? O remédio não é mais minha primeira opção. Então, começa a doer, eu falo assim, peraí, eu tô precisando fazer uma caminhada. E realmente melhora. Sim. Vai melhorando. Bom, são recursos que são mais baratos, com certeza. Estão disponíveis, né? E são vários tipos de atividade. Não tem de todos, como diz, todos os valores, de todas as formas, cabe com certeza no orçamento, né? De todas. E eu tinha muita enxaqueca. Você lembra, né? Sim. Muita. Então, hoje, assim, a cada 4 meses, eu tenho uma vez só. Que antes era todo mês, assim, direto. E aquela enxaqueca que tinha que entrar num quarto escuro e apagar tudo, e a cabeça latejava, e o olho ficava puxado, e dava aquele enjoo no estômago forte mesmo. E hoje são bem menos. Quando dá, assim... Até mesmo as tonturas, né? Eu lembro que você tem muitos pacientes que às vezes começa a gerar labirintite, esse tipo de tontura, também por falta de movimento. A pessoa está tão habituada a só deitar, sentar, né? Trabalhar sentada, que ela não movimenta. Aí quando faz algum tipo de movimento, abaixar, por exemplo, aí sente uma tontura. Então, na atividade regular, você vai estar sempre abaixando, virando, explorando os movimentos. Vai estar em movimento, né? Vai estar movimentando o corpo, né? Ele não vai lembrar que ele foi feito para isso. Exatamente. Então, eu penso assim, gente, por que isso não entrou na minha mente antes? Às vezes, quando a gente está mais jovem, a gente não sente essa necessidade. Já falando para jovens aqui, né? Já vou começar cedo, sem exageros. Eu, por exemplo, comecei cedo, mas quando eu não tinha o curso de fisioterapia ainda, eu fazia de forma excessiva. Comecei a ter algumas dores pelo excesso, né? E depois, com o curso de fisioterapia, eu fui vendo a importância, mais uma vez aí, do equilíbrio, né? De fazer tudo com forma... E, se possível, com acompanhamento de um profissional, né? Se não sabe, se está começando, com acompanhamento profissional, para não ter lesões também. Não vai querer fazer um crossfit em casa, pelo YouTube. Tem coisas que não dá, né? Não, tem coisas que a gente precisa da ajuda de um profissional. Mas amém. Isa, se você pudesse deixar para quem está nos ouvindo hoje, assim, 3 coisas a respeito de cuidar, de zelar do corpo, zelar do templo do Espírito Santo. Às vezes as pessoas que estão nos ouvindo não têm essa prática. Ou talvez tenha essa prática assim relaxadamente. Vai um dia, falta 3. Vai um mês, falta 2. E o que você poderia deixar para elas? Isso, então é importância mesmo, como a gente já falou, em primeiro lugar, a gente olhar para o nosso corpo como um presente, né? A gente usar o que Deus nos deu aí a favor, né, do reino de Deus, da obra, do ministério e, primeiramente, o bem-estar conosco mesmo, né? Então, para que a gente possa estar bem com Deus, a gente também está bem com a gente. Procure, né? Às vezes uma colega está querendo começar junta. Uma dica também é isso, né? Fazer uma coisa prazerosa. Uma dica segunda seria isso. Procure aquilo que te dá prazer. Senão você começa uma atividade, por exemplo, tem gente que não gosta de musculação. Aí faz a matrícula fica toda para academia. Então, procure algo que você goste, que te dá prazer também. E o último permaneça, persevere, né? No mínimo 21 dias para criar um hábito e, às vezes, resposta mesmo muscular, tem gente que vai levar 2 anos, 3 anos para ter uma grande resposta. Resultado, isso, né? Isso, mas chega. E interessante que a maioria das atividades físicas a gente já tem um resultado, igual você falou. Primeiro dia você já sente, segundo dia, primeiro mês. Então, aguarde ter esse benefício, né? E procure ajuda. Nesse caso, eu não sei por onde começar, pode entrar em contato comigo, entrar em contato com a pastora Thaís. A gente tem como, né, orientar e ajudar você a por onde começar. É verdade. E essa questão de ter alguém para incentivar é tão interessante que nós temos um grupo no WhatsApp, chama Caminhada. E nós temos algumas pessoas ali, uma vai incentivando a outra. Então, todo dia a gente posta lá, gente, alguém hoje disponível para caminhar? Aí tem dia que ninguém tá querendo... É o pessoal da bike. Aí tem dia que ninguém tá querendo caminhar e tem uma lá, gente, a gente precisa ir caminhar. Aí a gente é incentivado e vai todo mundo. Não tenta sozinho. Quando é mais difícil, tô falando para aqueles, né, que o caso é mais difícil, já pede socorro aí. Mas é muito mais prazeroso mesmo quando a gente faz com alguém. É o incentivo, né? Exatamente. Mas amém, fomos muito edificados com essa questão de zelar do corpo mesmo, de cuidar do templo do Espírito Santo, de praticar uma atividade física
de se movimentar, né? Sim, usar o recurso que Deus nos deu, né? E às vezes não ficar só estressado, cansado, usar isso como a favor, né? Do nosso bem-estar mesmo, de forma geral. Exatamente, pra gente viver uma vida com qualidade, né? Isso, eu acho que o nosso objetivo hoje aqui foi desmascarar Satanás, né? Com algumas setas, algumas mentiras que vêm, são lançadas, que igual você falou, cansaço, vai cansar mais, vou perder tempo, vou perder dinheiro. Exatamente. Né? Tudo isso são mentiras que hoje eu creio que foram caído por terra aí. Em nome de Jesus. Amém. E como mulheres, isso é importante, né? Principalmente para as mulheres, né? Pela questão hormonal, como nós falamos no início. Então, se você não pratica uma atividade física, comece a partir de hoje. Hoje. Começa a partir de hoje. Não deixa para segunda. Não deixa para segunda, é hoje. Hoje. Ah, mas hoje é quarta. Não, é hoje mesmo. De hoje até sábado, até domingo, dá pra fazer muita coisa. Exatamente. Então, pratique uma atividade física. E fique ligado conosco, porque nos próximos episódios nós vamos falar sobre alimentação saudável. Comer bem não é comer muito. Vamos falar sobre saúde mental nesse mês da mulher. Então, Isa, obrigada por estar conosco nessa manhã. Pastora, antes de a gente encerrar, vou disponibilizar aqui para as ouvintes, para as mulheres que assistiram, um cupom de desconto ali para o Pilates. Então, mais um incentivo, tá? Procurando até essa semana ainda, a gente tem que colocar aí, né, determinar um tempo, ele né, vai ao ar isso. na sexta, né? Isso, então, até na semana que vem, até sexta-feira da outra semana. Então, a gente vai estar aí disponibilizando um cupom de desconto para quem assistiu e entrar em contato lá com o Renove Estúdio de Pilates e Fisioterapia. Amém, glória a Deus. Então, você que está assistindo, comenta aí no vídeo embaixo. Eu quero o cupom que nós vamos fazer contato com você. Tá bem? Deus abençoe. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão.